Olá, Júlio. Sim, querida. É muito importante saber dizer não, não é? Se calhar tão importante como saber dizer sim, provavelmente, mas... Depende de que fase da vida estamos a falar. Foi por isso que eu hesitei. É que, pronto, eu não estou dentro da sua cabeça, o que evidentemente é uma desvantagem para mim, mas eu presumo que estávamos a falar num registro adulto. E eu hesitei porquê? Porque em termos de psicologia de desenvolvimento, a capacidade da criança de dizer não ao adulto é um estádio muito importante também da afirmação da sua própria personalidade. Quando a criança, por exemplo, é capaz de nos fazer frente, e às vezes até tem muita piada, porque alguns deles nessa altura falam na terceira pessoa. O bebê não quer. Não é? ou o chachão não vai, ou qualquer coisa desse género. Quer queiramos, quer não, por mais atraídos que nós estejamos eventualmente até por aquele rabo cheio de fraldas, isso é muito importante porque é o movimento inevitável e desejável da autonomização. E eu dizer não à figura divina, omnipotente do pai ou da mãe, isto não é brincadeira nenhuma, pá. Um bebê. Mas não é até relativamente fácil a uma criança sem os tais filtros dizer não? Tinha a ideia que seria. Depende um bocadinho do registro. Eu acho que entendo, por exemplo, quando os tipos fazem uma perrice, isso é uma forma de dizer não. Sim. E eles têm uma enorme facilidade de fazer perrices. Embora, para lhe falar com franqueza, conheço múltiplos e variados adultos que não lhes ficou atrás. Não sei se em Lisboa se encontra o mesmo tipo de pessoa. Em Lisboa não há caprichos. Não há caprichos. Pronto, então está bem. Mas tem toda a razão. Mas é qualquer coisa de mais profundo e mais sentido, percebe? Porque, quer se queira, quer não, no amor, na perrice, nós estamos num contexto altamente emocional. Não é por acaso que há choro e ranger de dentes com frequência. Eu estou a falar do dizer não quase, como é que se há de pôr isto? Quase com o ganapo, com o cachopo, a pôr-se ao nosso nível, sabe? É uma certa tomada de consciência do poder, não é? Exatamente, do poder. Exatamente. Ora, até que mais não seja pelo receio das consequências, isto é realmente uma tomada de decisão difícil para a criança, mas é um ponto fulcral, todos os meus colegas especialistas em psicologia de desenvolvimento o dizem, há dezenas e dezenas de anos, é fulcral na sua autonomização, quer dizer, naquilo que nós desejamos, enfim, às vezes, de uma forma mais ou menos inconsciente, não desejamos assim tanto, que é, ele é meu filho, mas não é um mero prolongamento de mim, não é um pseudópode, é um ser humano autónomo e, portanto, desde tenra idade, tem que ir construindo a sua autonomia, como é evidente, entre as margens de um rio que sou eu que defino. Não é inundando tudo lá em casa com a sua recém-descoberta e alegre liberdade. Mas é verdade. O não é estruturante, se quiser. É um termo que nós, os psis, gostamos muito. Mais tarde. E olha, lá está, eu até sou uma pessoa que não é um bom exemplo para falar disso. Eu levei muitos anos a conseguir dizer com paz de espírito não. Primeiro comecei a conseguir dizer, mas muito ansioso, cá por dentro, se quiser, e com o meu exagero histérico, fazendo das tripas coração. E foi ao longo de mais anos do que deveria ter sido, na minha opinião, se eu fosse meu psicoterapeuta, acharia isso. Levou mais anos do que deveria ter levado até eu conseguir dizer com alguma tranquilidade: não vou, não faço, não posso. A partir de que certa idade? Já agora, fico curioso. Penso que também há questões externas que acabam por influenciar, não é? E, portanto, posso estar completamente enganado, mas acho que
teria eu 40 e muitos já. Quando eu tive o episódio em que, a meio de uma conferência, fiquei completamente afónico, isso descobriu, no fundo, a minha asma alérgica, etc. E por isso é que eu lhe disse, há fatores externos, não? Aí eu tinha um alibi, que era, eu dizia não com uma justificação médica. E isso ajudou, e estou a falar no contexto profissional, não? Isso ajudou a que eu conseguisse primeiro abrandar e depois reduzir drasticamente aquilo que hoje, 20 anos envolvidos, me põe ainda aos cabelos em pé, que era eu chegar a ter semanas em que falava em 5 sítios diferentes, além da minha vida corriqueira. Era impossível aguentar aquilo. Não? Depois há contextos pessoais, em termos de dizer não na nossa vida privada, etc., e eu aí arrisco-me a dizer que, se calhar, aí aprendi mais cedo. Mas, de uma forma pacífica, acho que não muito mais cedo. Mas isto, claro, mais uma vez tem sempre a ver também com as expectativas e os outros esperam muito mais de nós um sim do que um não. Pois é. E depois há partes de nós, já que falámos das crianças e do mais que legítimo receio das consequências, nós, os adultos, também temos outro tipo de receio, às vezes partilhados com as crianças. Por exemplo, o que é que a outra pessoa fica a pensar de nós? Ou, se quiser, na linguagem cada máfia, não sermos gostados. Nós recusamos, dizemos que não. O outro gosta menos de nós. Ora, nós gostamos muito de ser gostados. Nós precisamos de ser gostados. Nem mais. E às vezes somos capazes de nos esfarraparmos para tentar obter, digamos assim, a benevolência dos outros. O que, quer se queira, quer não, é um fenómeno natural, por amor de Deus, mas não há uma fronteira definida, mas para lá de determinados limites demonstra uma enorme insegurança. Porque seguramente já lhe aconteceu dizer que não a alguém que não achou piada nenhuma. Quiçá alguém que até foi desadequado ou desadequada consigo, ou então nas suas costas, que é um desporto mais em voga. Não? Mas a Inês encara isso e pensa, até pode ficar desiludida com a pessoa. Não? Ou se a pessoa não lhe diz muito, a Inês não perde 10 minutos de sono por causa disso. Quando nós, até com pessoas que nos não são próximas, quando nós, achando, reanalisando a questão, que o nosso não era mais do que justificado, mesmo assim ficamos preocupados com o que o outro pensa e diz a nosso respeito, isto mostra que nós não estamos psicologicamente pacificados. Lá está, como dizia, que nós precisamos desesperadamente da aprovação externa. Bom, o dizer não hoje em dia nesta sociedade pode ser tarefa difícil porque vivemos também numa era de muito medo, não é? E então... querida, desculpe que já me ouviu isto ao longo dos anos, mas não é por acaso que o Eugénio escreveu aquela famosa expressão aspiramos à liberdade do rebanho. Dizer não, quer se queira, quer não, é sair do rebanho. Sair do centro da rua, não é? Quer dizer, quando o velho Lou Reed cantava Take a Walk on the Wild Side, há uma face da moeda que é extremamente atrativa, não é? Vamos experimentar qualquer coisa de novo. Adrenalina, isto ou aquilo. Mas também nós sabemos que há riscos. O risco, sim. E a liberdade do rebanho é uma expressão felicíssima, porque no fundo é dizer o quê? Nós, no meio do rebanho, sentimos protegidos. Porquê? Porque fazemos o que os outros dizem, dizemos o que os outros dizem, portanto, fazemos parte de uma enorme maioria, não digo silenciosa, mas pelo contrário até pode ser vociferante.
quando estamos fora do rebanho, nem precisamos de pastores nem de cães de guarda. O próprio rebanho, estou a falar de seres humanos, os animais são mais solidários, os outros animais, o próprio rebanho pode não permitir que nós regressemos à sua segurança. E, portanto, não é por acaso que tantos de nós sopesam com muita cautela decisões que levem a esse tipo de separação. Bom, mas hoje vamos dizer não com Virgílio Ferreira, com as palavras de Virgílio Ferreira, não é? Pronto, porque estamos numa semana, queiramos ou não, uma semana em termos simbólicos importante, o 25 de Abril, depois o 1º de Maio, e porque, devo-lhe confessar que eu fiquei surpreendido, a Inês sabe que eu gosto muito de Virgílio Ferreira, mas, vá lá saber-se porquê, não é sequer muito habitual que eu ponha textos do Virgílio no meu mural. Uma das razões provavelmente é porque, em geral, eu ponho coisas muito pequenas, porque gosto de pôr notícias do dia, e depois uma ou outra frase, um pensamento, etc., e não textos maiores. E nesta semana pus precisamente o Dizer Não, do Virgílio Ferreira, que é da conta corrente do volume 1, e o texto teve uma enorme adesão, o que me satisfez muito. E eu pensei, por que não utilizar o texto no Amoré? E por que não? Vamos a ele? Vamos a isto, pronto. Isto chama-se Dizer Não. E o Virgílio escrevia assim: diz não à liberdade que te oferecem, se ela é só a liberdade dos que te a querem oferecer. Porque a liberdade que é tua não passa pelo decreto arbitrário dos outros. Ou seja, em teoria existe a liberdade. Na prática não é assim. Há diferentes concepções de liberdade. E até diferentes concepções de como se exerce a liberdade, quanta liberdade é que é adequada, onde é que acaba a nossa liberdade e começa a liberdade dos outros. E por isso, ele está a dizer, a tua liberdade não pode passar por um decreto arbitrário, ou seja, caprichoso, digamos assim, dos outros. E eu acrescentaria, muito menos a liberdade interior. Porque a liberdade não é só a Inês chegar ali ao cruzamento e decidir se quer virar à esquerda ou à direita. É também a liberdade que nos está dentro, que mais não seja no pensar. Que, aliás, fez com que, ao longo da história, alguns dissessem há liberdade que resiste a qualquer tipo de violência, de repressão, etc. Veja-se o caso de Mandela. Mandela esteve décadas na prisão e, no entanto, dizia: nunca permiti que me roubassem a minha liberdade interior. Porque essa é sagrada. Soube dizer não muitas vezes. Claro, ele só a perderia no dia em que pactuasse. Aí sim. E está a ver o que o Virgílio diz. Ele, ao pactuar, até ficaria livre. Sairia da cadeia. Mas isso era a liberdade dos outros, ainda por cima condicionada. Porque ele teria que dizer isto e não dizer aquilo, fazer isto e não fazer aquilo. E isso era impensável em termos da sua dignidade. E, portanto, ele estava preso e, por estar preso, por resistir à tentação de ceder, que seguramente o assolou variadíssimas vezes, mantendo-se preso, foi a condição sine qua non para ele não deixar de ser um homem livre dentro de si. Pronto, e depois, felizmente, porque é bom não esquecer, que muitos fizeram o mesmo e morreram na prisão. Sim. Felizmente, com ele as coisas, para todos nós, correram bem melhor. E depois, continua, diz não à ordem das ruas, se ela é só a ordem do terror. Porque ela tem de nascer de ti, da paz da tua consciência, e não há ordem mais perfeita do que a ordem dos cemitérios. Ou seja, ele diz, cuidado, porque não quer dizer que não haja muitos de nós que vivem uma paixão longa e feliz com a desordem.
Mas há limites. Nós gostamos de alguma ordem à nossa volta, nós gostamos de pontos de referência, etc. Mas o que ele está a dizer é cuidado. Porque às vezes essa ordem, esse mundo estruturado, vamos buscar outro adjetivo com uma importância extrema nos tempos que correm, esse mundo seguro pode ser a ordem do terror. Ora, a ordem do terror nasce do poder, nasce da opressão, e a boa ordem, está ele a dizer, tem de nascer de nós e da paz da nossa consciência. E não do medo, por exemplo. E depois, uma frase sibilina. Ele diz, porque não há ordem mais perfeita do que a ordem dos cemitérios. O que ele está a dizer é assim, ou tu resistes, ou tu respiras, comes e bebes. Mas a ordem que obtens é uma ordem morta dos cemitérios. Não é? Pronto. Está muito, muito bem dito, não é? No fundo, o que ele está a dizer é que nos tornamos mortos-vivos, que nos acotovelamos no cotidiano, falamos, não dizemos, ouvimos, não escutamos, não é? Homens e mulheres, no fundo, se quiser, não cumprimos o nosso potencial de seres humanos. É tão simples como isso. Não seguinte. Diz não à cultura com que queiram promover-te, se a cultura for apenas um prolongamento da polícia. Olha que bonito. Porque a cultura não tem que ver com a ordem policial, mas com a inteira liberdade de ti. Não é um modo de se descer, mas de se subir. Não é um luxo de elitismo, mas um modo de seres humano em toda a tua plenitude. Belo. Não é? Muito. Se a cultura for apenas um prolongamento da polícia, é evidente. Um poder ditatorial, é bom não esquecer, quando isto foi escrito, não é? Um poder ditatorial, em geral, não só se apercebe do potencial, nem quero utilizar o adjetivo revolucionário, mas o potencial de resistência da cultura não se limita a isso, ou seja, à censura, a proibir determinado cantor ou escritor ou isto ou aquilo. Não, não. O poder tirânico também segrega a sua visão de cultura. E não raro... E aniquila, não é? Claro, mas está bem, mas podíamos dizer, faz um deserto de cultura à sua volta. Não. Faz um deserto, ou tenta, da cultura que considera perigosa. E promove uma outra cultura que lhe é favorável. E que é um verdadeiro canto de sereia, porque como compreende, muitas vezes alguém que vê cerceada a sua liberdade de expressão sabe que se não disser isto e disser aquilo, essa liberdade de expressão é-lhe imediatamente devolvida e, quiçá, será até promovida. Os regimes costumam ser extremamente generosos para com os intelectuais que, nas suas obras, lhe tecem loas. Porque a publicidade não nasceu o ano passado. Pois, claro. Porque é que se dizia do antigamente, não é? Fátima, futebol e fado? Porque é que se disse que Eusébio foi utilizado, por vezes, como uma bandeira do antigo regime? Porque, evidentemente, era útil, por exemplo, no caso de Eusébio, termos um dos melhores jogadores do mundo vindo das chamadas províncias ultramarinas. Era a prova, digamos assim, de uma política de integração plena em que todos éramos portugueses, tal e tal. E ele também aponta outra coisa, que é: não é um modo de se descer, mas de se subir. Não é um luxo de elitismo, que é outra questão importante.
Às vezes nós temos uma visão estreita do que é cultura, e eu diria até árida, e confundimos, por exemplo, cultura e erudição. Não é a mesma coisa. Olha, o Saramago dizia e repetia que o homem mais culto que tinha conhecido era analfabeto, se bem me lembro. Porque a erudição é o empilhar de conhecimentos. Eu não estou a dizer que isso é inútil. Tenho uma enorme inveja dos meus amigos que, além de terem aprendido mais que eu, recordam muito melhor do que eu aquilo que aprenderam. Eu sou uma nulidade nessas coisas. Mas isso não chega para dizermos que alguém é culto. Porque a cultura só existe em relação. Não existe em torres de marfim. E é por isso que, não raro, nós, os universitários, somos desafiados a sair das universidades. E sair de que forma? Sair partilhando o nosso saber, mas também enriquecendo com o saber dos outros. Por exemplo, já o ouviu aqui, mas é irresistível repeti-lo. Quando eu chego lá acima, ao meu tugúrio, para almoçar ou para jantar, e vou em peregrinação primeiro à Mindinha, quando a Mindinha está ao pé de mim a ver-me cometer pecados inomináveis de garfo e faca e copo, e estamos à conversa, a Mindinha é um caso típico daquilo que Saramago dizia sobre a cultura. Porque há ali uma sageza trazida pelos anos, pela vida, pelos desgostos, também pelas alegrias, pelos conflitos, pela luta para pôr, neste caso, um negócio familiar de pé e sustentá-lo, etc., que não depende de nenhum canudo, seja liceal ou universitário. É isso que se chama vida, não é? Nem mais. Nem mais. E, portanto, não é só Saramago que o diz, com muita frequência você ouve recusar completamente essa noção de que a cultura é coisa de elites. Porque, inclusivamente, isso pode ter consequências perversas, sabe? Olha, quando se tem essa visão de a cultura é só música clássica, e mesmo dentro da música clássica, uma que é pouco melódica, porque essa toda a gente gosta. Estou a falar a verdade. Estou a falar a verdade. Não é preciso ir à clássica. Você vai à música rock, por exemplo, e olha, os Pink Floyd. Quando os Pink Floyd fizeram Dark Side of the Moon, houve numerosíssimos admiradores da banda que ficaram profundamente desiludidos, dizendo, venderam-se. Passaram a fazer música comercial. Eu nunca naveguei nesse barco e ao sabor desse vento, porque sempre achei que se podia fazer música comercial de muito boa qualidade. Mas para determinadas pessoas isso não é possível. Olhe, quando eu fiz o Sexualidades, houve colegas meus, e honra-lhes seja, porque me disseram olhos nos olhos, houve quem o praticamente gritasse, mas nas minhas costas, mas houve quem me dissesse olhos nos olhos: tu não podes falar dessa maneira simplista na televisão sobre um tema desses. Eu não estou a dizer que não tenha caído aqui ou ali, ou se calhar muitas vezes, não tenho isenção para opinar, eu não estou a dizer que não tenha caído em simplismo. Tenho a certeza de outra coisa.
é que o que às vezes estavam a chamar de simplismo era apenas simplicidade. Eu estava a tentar ser compreendido por todos, ou o maior número possível de pessoas. E isso é obrigatório. Ora, em alguns de nós, de uma forma consciente ou inconsciente, há sim um espírito, digamos assim, de la crème, em que há até o prazer de só sermos entendidos por meia dúzia. Porque isso significa que, como diria meu pai, só sábios éramos 7. Ou seja, somos, digamos, ou tornamos-nos, se quiser, o que é trágico, tornamos herméticos para quem nos rodeia. Ora, saber muito e esse saber ficar aprisionado por um hermetismo narcísico é uma tragédia. Eu estava a falar disto e estava-me a lembrar de um homem como Vitorino Mésio. Lembra-se dos programas dele? Sim, claro. Eram fascinantes porquê? Em primeiro lugar, porque o homem esquecia-se que estava a falar para nós. Ele estava em associação livre. E pronto, eu imagino que houve programas em que tiveram que lhe acenar com a bandeira portuguesa das grandes para ele perceber que tinha que acabar. Porque lembro-me perfeitamente que ele de repente tinha assim um olhar assustado para a câmara e dizia: pois. Estava seguramente ou a cortar o pescoço. Inebriado com o que contava, não é? Ele funcionava em associação livre. Oh, minha querida, o meu pai foi contemporâneo dele na Fundação Carlos de Gulbenkian, onde hoje vejo com enorme prazer o meu velho amigo Artur Santos Silva. E meu pai dizia, meu pai estava lá como relator, ou seja, conselheiro da área médica, que não era a área de Vitorino Mésio, como é evidente. E meu pai dizia que todos eles, porque havia muitos pedidos de bolsas, muitos assuntos a tratar, etc., eles levavam os seus relatórios com a sua opinião para ser votada, discutida, e tentavam ser, pronto, não digo telegráficos, mas as reuniões prolongavam-se. Meu pai, de vez em quando, tinha que ficar em Lisboa. Não podia voltar para o Porto. E meu pai dizia que quando o Nemésio se levantava e começava a falar do que lhe cabia a ele, mudava tudo. Em primeiro lugar, porque ele ao fim de 3 ou 4 minutos já não estava a falar do pedido que tinha entre mãos e do parecer que tinha elaborado. E por outro lado, porque todos os outros passavam do registro de especialistas nas suas áreas que iam apresentar relatórios discutidos, etc., para uma audiência fascinada por aquele homem em associação livre através da cultura. E eu aceito isso perfeitamente, porque era o que me acontecia quando o via na televisão. Pronto. Bom. Ora, essa capacidade, digamos assim, de transmitir o conhecimento, de absorver o conhecimento dos outros, mais do que o conhecimento, também a sageza, justifica o que o Virgílio diz no fim do período, que é: mas um modo de seres humano em toda a tua plenitude. Percebe? Para mim é muito difícil, aceito perfeitamente que não estejam de acordo comigo, mas para mim é muito difícil pôr ao mesmo nível, o que evidentemente é uma utopia, mas é muito difícil para mim pôr ao mesmo nível duas pessoas que sabem muito, e a utopia é o que eu vou dizer a seguir, que sabem muito e o mesmo. Para mim é muito difícil colocar ao mesmo nível uma que sabe tudo aquilo, mas não consegue comunicá-lo aos outros e ir buscar aos outros, digamos assim, mais uma de mão de tinta àquilo que já sabe, e o outro que é capaz de o fazer. O segundo, para mim, é necessariamente mais culto. E seguramente mais importante para a cultura do seu país, de quem o rodeia, etc. Bom,
Diz não até ao pão com que pretendem alimentar-te se tiveres de pagá-lo com a renúncia de ti mesmo. Porque não há uma só forma de tu negarem, negando-te, mas infligindo-te como preço a tua humilhação. É muito forte isto. É muito forte. E seguramente há gente lá em casa a dizer isso é muito bom de se dizer quando se tem pão. E eu aceito. Não é por acaso que a própria Igreja, quando se rouba para comer, não é o mesmo tipo de roubo. O perdão é outro, não é? Perdão é outro. Claro. Mas a ideia subjacente a isto, estou completamente de acordo. Eu ainda me lembro de ouvir pessoas a falarem dos seus pobres. Ainda me lembro de assistir a chás em que uma senhora olhava para o relógio e dizia: tenho que me ir embora que vou ver o meu pobre. O meu pobre. Como se tem um relógio, uma condecoração na lapela, qualquer coisa. Também se tinha um pobre, ou mais do que um pobre, etc. Nós não temos pessoas, por mais que as ajudemos. É tal história, não é? Eu não gosto muito sequer da própria palavra caridade, mas aceito-a no sentido nobre da questão. Mas em contrapartida, quase todos nós hoje em dia olhamos através a palavra caridadezinha, não é? Pela conotação que tem. E, portanto, há determinados tipos de ajuda que implicam a submissão. É uma ajuda que espera qualquer coisa do outro. É uma espécie de maneira de regimentar o outro para os nossos pontos de vista. Ou seja, nós obtemos o pão, que pode ser pão literal, pode ser dinheiro, pode ser o que você quiser, mas vendemos-nos. Porque passamos a estar em dívida que pode ser cobrada pelo outro. E o que ele está a dizer é: o preço pode ser a tua humilhação. E isso é um preço muito alto. E quantas vezes não terá sido para tantos? Oh, não é? querida. Mas, por exemplo, a história dos mais pobres, o que é senão a história de uma humilhação contínua? Por definição de relações de poder. Pronto, nós somos todos iguais, eu sei. Cada cabeça um voto, sim, pronto, olha, por acaso, cada cabeça um voto é recente. Olha, veja as mulheres em Portugal, até ao 25 de Abril. E não só no voto, na questão do adultério, na questão da educação das crianças, no não poderem ir a Tui sem autorização do marido, tudo isso, quer dizer, chamar a isso igualdade, estamos conversados. Pronto. Mas, na realidade, repare, isto não... Pronto. Digo na mesma. Eu ia recuar porque estava a pensar assim: oh, Júlio, não tens nada que entrar em justificações sobre isso. Mas é assim, isto não tem nada a ver com marxismo e luta de classe, Inês. Isto tem a ver com a dignidade das pessoas. É por isso que um filantropo que dá de uma forma anónima é uma pessoa extremamente respeitável. É evidente que os terríveis psis poderão dizer-lhe assim: não interessa. Ele dá de um modo anónimo, mas ele sabe que deu. E, portanto, fica satisfeito consigo mesmo e preenche o seu próprio ego. Não estou a dizer que não haja pessoas assim. Mas estou a dizer que alguém ser solidário e ficar atrás da cortina é uma atitude, em princípio, de alguém que não pretende obter nada em troca. Nem sequer gratidão personalizada. É cada vez mais raro, não é? Porque todos precisamos desse reconhecimento, quase. Pois é. Diz não à justiça com que queiram redimir-te, se ela é apenas um modo-se de redimir o Redentor. Porque ela não passa nunca por um código antes de passar pela certeza do que tu sabes ser justo. O que ele está a dizer é assim: não caias na esparrela
de uma justiça que só serve para limpar certas consciências. Porque essa não é a verdadeira justiça se não levar em conta o teu próprio conceito de justiça. Se não há uma comunhão sobre o que é verdadeiramente justo, não tem que ser uma sobreposição. Todos nós podemos discordar e acho até que é muito saudável. Mas se em coisas básicas não há uma comunhão sobre o que é considerado justo, então, quando nós dizemos sim àquilo que é o conceito de justiça dos outros, os outros ficam com a sua consciência tranquila, que foram justos, não é? E nós tivemos que sacrificar parte da nossa visão da justiça. É verdade. No fundo, até se quiser, é um pouco o seguimento do não anterior. Diz não à verdade que te pregam, se ela é a mentira com que te ilude o pregador. Porque a verdade tem a face do sol e não há noite nenhuma que prevaleça, enfim, contra ela. É que há muitas verdades. E um bom pregador, diga-se de passagem, pode-nos vender verdades que de verdades não têm nada. Há meias verdades e meias que às mentiras. vezes nos servem, não é? Ah, claro. Isso nos Todos serve. precisamos delas. Claro, isso nos aqui serve. ali. Olha, estamos a falar de verdade, falemos de mentira. Já reparou como de vez em quando uma pessoa diz: "Ai, não, peço desculpa, mas eu menti, mas foi por omissão." E para algumas pessoas isto serve perfeitamente. Depois há conceitos de mentir, mas a mentira é justificada pelo bem do outro. Só que o outro não foi consultado, sabe? Olha, na profissão médica isto foi sempre um problema ético. Porque quando predominava uma relação profundamente paternalista entre nós e os nossos doentes, nós mentíamos sem sequer pensar duas vezes. Achávamos que era melhor, ponto final, parágrafo. Mas veja as questões éticas que se levantam quando nós temos que decidir que verdade ou quanta verdade é que vamos dizer a esta pessoa sobre a sua condição. Porque um colega meu pode achar que aquela pessoa não está preparada para a verdade toda. Mas são areias movediças. Pois são. Não é? Aliás, isto leva a outra situação, embora aqui tenha a ver muito mais com eficácia de um tratamento. Em psicoterapia, como compreendo, nós podemos estar redondamente enganados nas nossas opiniões sobre quem temos à nossa frente. Mas há uma velha frase em psicoterapia que reza assim: devemos apenas dizer às pessoas aquilo que elas estão prestes a descobrir por si mesmas, na interpretação. Porque é que eu tive a cautela que tive no princípio da frase? Porque a nossa interpretação pode estar errada. Pronto. Mas admitamos que está certa. Se nós soterramos uma pessoa com uma interpretação muito profunda de várias coisas, com várias interpretações, etc., ela pode autenticamente, entre aspas, morrer de indigestão. Em contrapartida, Overdose. é verdade, em contrapartida, quando nós pomos uma hipótese e ouvimos do outro lado, mas então, se é assim, se calhar, e tal e tal. Isto é música para os nossos ouvidos. Porque é que aconteceu? Aconteceu que aquela hipótese de trabalho que nós colocámos desbloqueou qualquer coisa na cabeça da pessoa, fez todo o sentido para ela, e ela subiu um degrau na sua autocompreensão a partir daquilo que foi dito por nós.
Deixe-me só interromper, faltam 5 minutos, menos que isso, e temos tanto não ainda aqui. Isso é verdade, mas isto é um crime. Eu peço imensa desculpa, mas eu entusiasmo, pronto. Ainda bem que estamos na questão da verdade, porque quando nós falamos de a verdade, estamos logo num regime totalitário. Porque a verdade não existe. Assim, desta maneira. Qual verdade? Qual verdade? Olha, eu ia fazer uma moção à mesa, nós podíamos continuar no próximo domingo. Muito bem. Temos tempo para mais um não ou não? Temos tempo para mais um não. Pronto, então só mais este. Diz não à unidade que te impõem se ela é apenas essa imposição. Porque a unidade é apenas a necessidade irreprimível de nos reconhecermos irmãos. Ainda bem que ficamos aqui. Tem tempo ainda para desenvolver Isto decorre, por exemplo, do amor ao próximo. O que ele está a dizer é assim. Cuidado se a unidade entre ti e os outros é uma unidade que é imposta. No fundo, escolhe. Exato. Tem essa possibilidade, não é? Exato. Repara a palavra, as duas palavras belas que ele vai buscar. A necessidade, sentida, portanto, que vem de dentro, é a necessidade, e depois ele carrega nas tintas. Porque necessidade já é claríssimo. Mas ele diz irreprimível. Ou seja, é algo de tão intrínseco em nós. É algo que faz de tal forma parte do que é o humano em nós, que nos leva a quê? É reconhecer os outros como irmãos. Por isso eu falei do amor ao próximo. Não é por acaso que tanta gente diz, na minha opinião, com toda a razão, que quando Cristo diz ama ao próximo como a ti mesmo, pediu-nos o que de mais difícil poderia ter pedido. Porque convenhamos, querida, o próximo como a nós mesmos... Tanto altruísmo, ninguém... É complicado. Aqui, vamos tirar a questão religiosa, o que ele está a dizer é preciso que o que une as pessoas seja a solidariedade, e voltando a um não lá atrás, e que não sejamos apenas um rebanho que se mantém junto porque ronda o cão e ronda o pastor. Percebe? Sim. Se quiser, é uma unidade de liberdades, como a Inês disse, que optaram por estar juntos. No fundo, apontamos sempre para o plural. Liberdades, verdades. É verdade. Não é? É verdade. É verdade. Porquê? Porque você já vomita, não é, o meu receio patológico das generalizações. Porque sempre que generalizamos, subimos mais um degrau para uma abstração. Roubamos à liberdade. Sempre que generalizamos, roubamos à liberdade. E ao que existe de facto. Não é? Você cada vez fala mais, por exemplo, dos seres humanos, em abstrato, mas cada vez menos deles, como eles são no concreto. Sim. Não é? Porquê? Porque você está em busca de formulações que se apliquem a todos. Quando você diz, por exemplo, todos nós fazemos isso, que fique bem claro, não é? Mas quando nós dizemos os homens são, bom, admitamos que é homens com um H grande para incluir as mulheres. Então dizemos os seres humanos, que também não usava a questão porque é masculino, mas enfim, pronto, não interessa. Não estamos aqui na questão do léxico e do politicamente correto. Mas quando nós dizemos, suponhamos com H pequeno e com M pequeno, os homens são assim, as mulheres são assado, isso significa que todas as mulheres que a Inês conhece que não são assado, em teoria não são mulheres perfeitas. Perfeitas no sentido de normais. É por isso que a generalização é arriscadíssima. Porque o que você está a dizer é quem não corresponde às características que eu acabo de atribuir a este sexo, verdadeiramente é uma aberração. E por isso, é claro que o inverso também não é possível, que a Inês então dizer assim, e portanto, a mim ninguém me apanha a generalizar, e portanto é assim, vamos falar de mulheres? Então sim senhor.
olha, a minha amiga Alice é assim, 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 assim. A minha amiga Paula, pelo contrário, detesta futebol, gosta de calças justas, etc, etc. Mas em contrapartida, eu tenho uma prima, que isto também é impensável. Portanto, qualquer um de nós dá consigo N vezes por dia a dizer assim: ai, as mulheres às vezes são tão chatas. E há mulheres que não são nada chatas. Os homens são sinistros e não crescem. E há homens que cresceram e que não são sinistros. É inevitável. Agora, o que não podemos é deixar-nos apanhar na armadilha de uma forma de nos expressarmos perfeitamente natural e cotidiana e corriqueira e saltar daí para a convicção que podemos pegar em todos os outros e arranjar-lhes um fato pronto a vestir. No próximo programa longo do Amor é Vamos voltar a dizer não. Vamos voltar a dizer não com o Virgílio Ferreira. Exatamente. E diga lá o que é que nos trouxe. Eu hoje trouxe os Capitão Fausto, uma banda portuguesa que tem um novo disco. O disco chama-se Capitão Fausto Tem os Dias Contados. É o terceiro álbum deles. E eu trouxe uma canção que gosto muito e que tenho ouvido muito, que se chama Morro na Praia. E que para este fim de semana, com o Dia da Mãe, cai muito bem, não Pois cai? Pois cai. É verdade. É verdade. Um beijinho, Beijinho, Júlio. Até amanhã. Até amanhã.